Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vim falar como eu me tornei leitora. Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem para saber como foi esse processo para eu me descobrir uma pessoa apaixonada pelos livros, se foi desde pequena, se eu tive algum tipo de incentivo. Então eu levantei algumas informações aqui numa listinha sobre mim para responder aí essas questões a respeito da minha história com os livros, minha história de amor pelos livros. Então, sim, desde pequena eu me descobri leitora. Eu comecei a ler muito cedo. Eu lembro que eu aprendi a ler assim muito rápido. Eu tinha 5 anos quando eu aprendi a ler. E foi assim, eu não posso negar que eu tive muita influência por esse amor, para ter, né, esse amor aos livros. Eu via minha mãe estudar muito quando eu era criança, sempre lendo, sempre com cadernos, deitada na cama assim lendo, e eu queria imitar, eu queria ser como ela. Então eu ficava rabiscando cadernos, fingindo que eu tava lendo, sabe? Eu sempre tinha também um livrinho, um caderninho perto. Desde sempre falava também que eu queria ser professora, mas ainda não sabia do que, né? Muito cedo. Eu lembro bastante no primeiro ano do ensino fundamental, que eu entrei no colégio adventista, e lá tinha uma biblioteca muito legal. E eu lembro que eu vivia nessa biblioteca, nos intervalos eu ia lá. Era a época que a galera ia procurar o Wall-E naquele livro gigante, sabe? Então a gente tinha que sair correndo, porque quem pegasse primeiro o livro é que ia poder usar no intervalo, e tinha uma fila, assim, pra usar. Mas eu gostava dos livros mesmo, de historinhas, assim. Eu lembro que teve um que eu li muitas vezes, sobre a chegada da primavera, assim, um livro infantil mesmo, todo ilustradinho, assim, com uma fadinha. Mas o livro mesmo que eu lembro que foi uau, assim, que eu amei ler foi Harry Potter. E aí já nessa fase ainda de ensino fundamental 1, minha mãe me presenteou com os livros. Ela tinha visto no jornal que tava uma febre assim entre as crianças e os adolescentes, e aí ela comprou pra mim. E nossa, eu amei. Eu lembro, como eu já disse aqui em outro vídeo, eu lembro da sensação, da imaginação, de ver aquilo assim na minha mente. Eu achava o máximo que a história se passava na minha mente, sabe? Eu ficava pensando sobre isso. É bizarro, né? Mas muito coisa de criança mesmo, né? Ficar pensando nesses processos, como que a imagem do que eu estou lendo tá aqui formando na minha cabeça, esse personagem é de um jeito aqui na minha cabeça, enfim. Eu ficava pensando sobre isso. Eu lembro que eu ganhei da minha mãe também alguns livros que, se eu pudesse mudar, eu não teria lido, porque na época eles traziam um conteúdo que eu acho que eu não tava pronta pra ler, que serviram sim de gatilho, mesmo na época eu não fazendo ideia do que isso representasse. Até uns anos atrás aí eu não sabia, né? Que era um livro assim, tudo que toda garota deve saber, coisas que toda garota deve saber. Aí tinha coisas que toda garota deve saber sobre garotos. Meu irmão tinha o tudo que todo garoto deve saber. E aí assim, era bem aquele pensamento padrãozinho, né, que a gente tá tão acostumado, infelizmente, a ver a menina como... gente, bem estereotipada, assim, acho que eu não preciso ficar reproduzindo aqui, mas eu li esses livros também, eu lembro, e aí eu sempre ia ao mercado com a minha mãe fazer compras, e tinha uma parte, assim, do mercado, né, até hoje tem, mas eu lembro bastante dessa época, tinha era muito mais livros, né? Hoje é bem pequenininho, assim, o espaço. Geralmente fica com CDs, né? Hoje em dia, com CDs e DVDs. Na época era só uma área mesmo, assim, de livros. E aí lá sempre eu podia escolher algum livro. Minha mãe deixava eu escolher algum. E eu lembro quando eu comecei a ler O Diário da Princesa. E aí, gente, essa série, nossa, O Diário da Princesa. São 10 livros que eu li, assim, ao longo da minha adolescência, assim, da minha pré-adolescência e adolescência, porque... quando eu comecei a ler, eu não me lembro agora quantos anos eu tinha, mas foi bem cedo, muito antes do filme vir a lançar.
eu já acompanhava essa história. E eu lembro que eu lia com a minha prima, então a gente trocava os livros. Tinha duas primas, na verdade, que liam, então a gente revisava aí os livros. Eu comecei a ler depois, já há um tempo, quando eu já estava no colegial, né, no ensino médio. Eu lia no celular, assim, é uma história que eu acompanhei, assim, com muito afeto. Até hoje guardo um lugarzinho especial, assim, no meu coração, é quentinho, sabe? Lembrar dessa história da Princesa Mia, que eu gostava bastante. E assim, então teve sim essa participação, essa influência da minha mãe. Meu pai nunca foi muito de ler, ele lia o jornal todos os dias, né? Eu levava jornal, eu e meus irmãos levávamos o jornal para ele na cama. Então era isso que ele lia, mas livro mesmo, assim, quem eu via lendo era a minha mãe. E eu queria ser como ela, então eu queria os livros, né? Mas é muito engraçado, porque lá em casa nós somos em 3 filhos, né? Eu sou a única que gosta de ler, assim. O Vini, que é o mais novo, ele já leu alguns livros e tal, mas não é como eu, assim, que virou uma paixão, virou uma profissão, sabe? Uma faculdade, assim. Então, certamente, tem uma influência, assim, que os pais podem ter, né? Exercer sobre os filhos para poder torná-los leitores, mas também tem filho que não segue nesse caminho, né? Como os meus irmãos. E eu lembro na escola também, nós tínhamos na 5ª série uma professora que fez um clube de leitura, assim, e a gente tinha que circular os livros. Então, nós da sala líamos vários títulos. E aí, quando terminava o tempo que ela determinasse, a gente trocava com o colega. E aí, graças a esse clube de leitura que ela criou, eu li O Pequeno Príncipe, Vamos Aquecer o Sol, Poliana Moça. Eu li também Meu Pé de Laranja Lima. Tudo nesse ano aí da 5ª série. Também eu gostava muito, assim, a gente tinha um caderno de escrita também, que a gente tinha que escrever textos, eu adorava produzir esses textos. Então eu sempre me via uma pessoa que amava estudar, eu gostava de estudar muito, todas as disciplinas eu gostava. Nessa época aí de fundamental, tá? Porque depois quando chegou no ensino médio, física, química não rolava, matemática começou a ficar difícil, eu gostava só de geometria. Mas sempre estudar foi um prazer, assim, pra mim, sabe? E ler literatura mesmo, ler ficção, poesia, é algo que faz parte de mim, assim. Eu percebo, olhando pra trás, que os livros me trouxeram um lugar mesmo pra me refugiar em muitos momentos, pra suportar algumas situações que, na realidade, podiam ser hostis. Então, no mundo da literatura, aquilo não existia, né? Então, eu me abrigava ali. Sempre li com música, então os livros têm trilha sonora, assim. Tem música, às vezes, que eu ouço, eu lembro do livro e vice-versa. E isso eu faço até hoje. Quase que um filme mesmo, com trilha sonora aqui na minha cabeça quando eu estou lendo. E é muito bom, assim, porque eu sou uma pessoa introspectiva, né? Eu sou uma pessoa mais introvertida. Então, o mundo literário, esse mundo feito de palavras e símbolos, e imagens, personagens que nos tocam tão profundamente, sempre foi um lugar mesmo de muita identificação. Sempre foi algo que eu amei e acho que eu vou amar pra sempre, né? Na 7ª série, eu tive uma professora muito marcante na minha vida, chamada Gislene. Ai, maravilhosa. E ela dividiu a turma para apresentar os gêneros, as escolas literárias. E aí, eu e meu grupo, beijos para o meu grupo de amigas até hoje, lindas, maravilhosas. Jéssica, Paty, Marina, linda, saudade de vocês. Nossa, a gente tá ficando velha, né? Vocês lembram desse trabalho? A gente teve que falar de romantismo e aí eu pirei na matéria. Então eu me apaixonei por literatura, eu percebi que literatura era um nome, sabe? Foi aí que a literatura caiu, assim, pra mim como uma profissão mesmo, né? Eu queria lecionar, então, literatura. E então eu decidi isso assim bem cedo, gente, na 7ª série, veja só. Eu não tive esses problemas, eu lembro meus alunos ficavam, ai, não sei que curso, e eu nunca passei por isso, assim, porque pra mim foi muito, muito certo que era isso que eu queria.
depois desse seminário, depois desse encontro aí. No ensino médio, como eu já citei aqui em outro vídeo, o professor Emanuel também foi uma super influência para eu querer para eu ter mais certeza ainda de que a literatura era o mundo que eu queria pra mim, né? Era a profissão que eu queria, dar aula de literatura. Então eu, mesmo hoje tendo escolhido mudar de área, né, ir pra psicologia, a literatura sou eu, assim, ela faz parte de mim, sabe? Então jamais que eu vou me arrepender de ter feito letras. Eu acho que foi assim, tinha que ser, entendeu? E eu acho que isso vai me ajudar muito como psicóloga. Hoje eu já percebo como me ajuda enquanto estudante de psicologia. Então, como psicóloga, eu acho que vai fazer muita diferença. E o que mais que eu posso dizer sobre essa relação? Os autores, assim, vamos dizer, grandes nomes da literatura que eu primeiro me apaixonei foi a Flor Bela Espanca, o Fernando Pessoa e o Augusto dos Anjos. Então, veja só, eu tava naquela fase de romantismo e tal, e fui achar esses caras depois. E amei, assim, amei. Eu lembro que naquela época já tinha computador, eu ficava indo atrás de blogs e textos e baixando esses poemas e ficava declamando em casa. Minha mãe ficava louca, porque eu ficava... São poemas fúnebres, assim, né? Não são alegres, né? De sofrimento, de dor, defunto, né? No caso do Augusto dos Anjos. Então, desde sempre eu já mostrei aí meu interesse por esses assuntos um pouco mais densos, digamos assim. Eu sempre fui nas bienais do livro também, todas as vezes que tinha esses eventos eu amava, eu queria muito ir, então me ver rodeada de livros e escritores era uma coisa muito, muito, muito especial pra mim. E eu acho que a literatura me mudou e vai me mudar pra sempre. Sempre um livro mexe comigo em algum lugar, sabe? Eu nunca sou o leitor, acho que é isso que o livro faz com a gente, né? A gente nunca é o mesmo quando a gente começa a ler e quando a gente termina aquele livro. Por mais bobinha assim que seja a história, alguma reflexão, alguma coisa fisgou a gente, né? Os livros têm esse poder. E eu sou serei eternamente grata ao mundo dos livros que me trouxeram esperança, a esse mundo que me trouxe esperança em muitos momentos de desilusão. Quando eu tive um processo bastante difícil, assim, de depressão mesmo, eu sabia que eu não tava bem porque eu não conseguia ler, sabe? E então é algo muito, muito, muito importante pra mim e que é quase que um dosador mesmo. Se eu não tô bem, eu não consigo mesmo ler. Se eu tô nessa fase, assim, que eu estive, e eu não conseguia ler, eu fiquei mais de 6 meses sem tocar num livro, era quase como se eu não fosse eu, sabe? É quase como se eu... Desculpa. Então, voltar a ler depois de um tempo foi muito, muito prazeroso, foi muito bom pra mim. Faz quanto tempo? Eu já me perdi no tempo, né? Faz 1 ano e pouco que eu passei por esse processo e aí depois, quando eu comecei a ler de novo, que foi a tetralogia da Helena Ferrante, que me deu esse gás pra voltar a ler, que eu reli o primeiro livro e o segundo que eu já tinha começado, e aí engatei e terminei, assim, essa tetralogia pra mim foi algo incrível, sabe? Foi como voltar pra casa. Então, assim, o mundo dos livros estava guardado num lugarzinho e eu precisava encontrar esse caminho de volta, sabe? Então, voltar para os livros, estar rodeada de livros, saber que eles existem, que tem tantas histórias fascinantes para eu conhecer, para eu ler, é algo que me dá muita vontade, assim mesmo, me dá fôlego e ânimo, porque existem momentos, assim, que a gente fica mais desiludido, principalmente, assim, nesse contexto, né, que a gente tá... É um exemplo bom, esse contexto que a gente tá vivendo agora, de quarentena. Saber que eu tenho os livros nesse momento é muito importante pra mim. Então,
A Beatriz não seria Beatriz se não houvesse a literatura, a Beatriz não seria Beatriz se não fossem os livros que eu li e que eu quero ler e que me cercam aqui em casa e cercam todos os lugares por onde eu morei até hoje. Sempre foi eu e os meus livros, assim. E os gatos depois, né? E então é muito especial pra mim falar sobre isso, porque eu descobri cedo esse amor, ainda bem. Mas eu acho que nunca é tarde, sabe? Eu acho que a gente precisa se deixar tocar pelos livros também. Então, é uma posição de vulnerabilidade, né? Ser leitora é me colocar numa situação em que eu posso identificar nesses personagens dores que eu também já passei, dores que eu também tenho, momentos difíceis que eu nunca vou viver o que alguém... a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Eu nunca vou poder dizer que eu sei o que é aquele momento, mas quando eu leio relatos, quando eu leio textos, contos que remetem àquela época, algo muito profundo me toca. E é uma experiência compartilhada, de certa forma, né? Que eu vivo por meio daquele personagem, por meio daquela narrativa. Então, eu sempre disse isso. A literatura me humaniza. A literatura não me salva, porque os livros às vezes me colocam em situações difíceis de sair, né? Assim, a gente entra na pele, entra em contato com questões muito difíceis, né? Mas ainda bem que elas existem, sabe? Eu acredito que meu olhar ético, empático, sensível, se deve muito aos livros, se deve muito a essa vulnerabilidade mesmo minha, a essa disposição, essa minha disponibilidade para com o que aquilo vai trazer, o que aquele livro vai trazer, que me ajuda muito na vida mesmo, assim, para além dos livros. Eu tenho esse olhar de tentar entender o outro, de tentar me colocar nesse lugar, de imaginar que pode estar sendo muito difícil aquilo tudo, eu não posso banalizar aquele sofrimento. E eu devo muito isso aos livros. É muito importante para mim também dizer que a gente não pode menosprezar nenhum tipo de gênero literário, nenhum tipo de livro, né, que uma pessoa leia, por exemplo, esses livros de adolescente, esses livros de dragão, não sei o que. Gente, é isso, sabe? A pessoa, ela tá se encontrando naquele livro, ela tá se identificando, ela tá despertando, sim, um lado mais empático, um lado mais humano mesmo. Então, tudo tem um caminho, né? Você não precisa... eu sou leitora. Pra me dizer leitora, eu tenho que ler Clarice Lispector. Não. Eu lembro quando eu ganhei o primeiro livro da Clarice. Foi da Pim e da Elsa. Duas grandes amigas, pessoas, assim, que eu sinto muita falta. Que me deram, né, de presente em 2012. A Hora da Estrela. E, assim, eu não tinha ouvido falar muito da Clarice, assim, só de pesquisar na internet, mas mesmo assim eu era bastante novinha naquela época. Eu nasci em 92. 2012? Tinha 10? 10? Não é 10. 92, 13, 4, 5, 6, 7, 9, 2000. 2002 eu tinha 10. Então 2012 eu tinha 12, né? Não. Tinha 20? Então não foi em 2002 que eu ganhei esse livro. Amor, você deleta tudo isso daqui, tá? E volta pra parte lá do que eu ganhei a Clarice. Então eu ganhei o meu primeiro livro da Clarice, A Hora da Estrela, quando eu tinha menos de 16 anos. Eu tinha 15 anos na época. Eu tava no ensino médio. E aquilo me comoveu, assim. Eu lembro que foi arrebatador. Eu li em uma tarde. E aí eu já comecei a querer ler mais. E assim, gente, que bom saber que cada dia que passa existem mais livros aí disponíveis pra gente, né? Agora na quarentena tem muito livro grátis na internet pra gente baixar pra ler.
tem muitos autores produzindo, eu conheci pessoas por meio dos livros, pessoas reais mesmo, que me acompanham nas redes sociais, que eu acompanho nas redes sociais, que eu já conheci pessoalmente, sabe? Pessoas que mudaram a minha vida, autores, assim, maravilhosos, que eu tive o privilégio, o prazer de conhecer. Muitos desses autores que eu tanto admiro, infelizmente eu não vou poder conhecer porque já se foram, mas eles deixaram, assim, um monumento pra mim, sabe? É algo muito sagrado. E por falar em sagrado, tem uma última coisinha, assim, que eu vou falar aqui no vídeo hoje, pra também não ficar gigantesco. Eu lembro que em uma sessão minha de análise, eu comentava, né, que eu achava que o que me faltava era a fé. Que se eu tivesse uma religião, assim, que eu seguisse, que se eu tivesse uma crença muito forte, assim, eu talvez visse mais sentido na vida. E aí a minha psicóloga disse, o que você faz? Qual é o momento em que você acha que você tá, assim, com a sua alma, que você entra em contato com a sua alma? E aí eu respondi, assim, sem duvidar, que era quando eu lia, que são os livros, que são o que eu tenho de mais meu, assim, né? Que é o momento que eu mais sinto eu é quando eu tô lendo, né? E aí ela falou assim, então esse é o seu sagrado. A gente não precisa banalizar e dizer que a literatura não é um sagrado, assim como uma religião, sabe? Então, assim, vamos considerar todas as proporções, diferenças e tudo mais, mas aquilo mexeu comigo de uma forma tão forte, foi tão bonito perceber, porque é o meu sagrado mesmo, sabe? É a minha fonte de inspiração e de esperança, e é o que eu queria poder dar pra todo mundo, sabe? Às vezes quando eu leio um livro muito bom, uma história muito legal, e eu quero que as pessoas se contaminem por aquilo também, experienciem aquilo também, se comovam, vejam como é bonito, assim, a vida das pessoas, né? Ou como algumas escritas são tão sensíveis, enfim. E aí ela disse pra mim que ela queria que eu, da próxima vez que eu fosse ler, que eu entendesse aquele momento como se eu estivesse rezando. Então, o que ela seria minha prece? E isso é muito bonito. É muito bonito porque é isso. Eu tenho fé. Sim, eu acredito em Deus e tudo mais. Mas a minha alma, meu sagrado, a minha esperança, a minha fé, assim, tá assim nos livros, sabe? Tá esse patrimônio, assim, da humanidade que é a literatura. E que eu fico muito animada aí por pensar que existem muitas histórias lindas e maravilhosas pra eu ler, e que ainda nem foram escritas, e outras que foram escritas há muito tempo, eu preciso ler, assim, nem se eu tivesse 28 vidas eu daria conta pra ler todos os livros que eu quero ler. Mas é isso aí, não desistamos, não é mesmo? Desculpa por esse vídeo gigantesco. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma questão aí que eu deixei meio, sei lá, não expliquei muito bem, ou se tem alguma curiosidade que vocês querem saber, podem me perguntar. Eu sou um livro aberto. E é isso, sim. Espero que vocês tenham gostado desse mini bate-papo aqui, esse momento de emoção, que, meu Deus, não consigo, né? Não dá pra não chorar quando a gente mexe nesse tipo de conteúdo bem lá no fundo, né? Agradeço por você ter me acompanhado até o final desse vídeo. Compartilha com alguém que você acha que pode gostar também desse assunto, que pode se identificar com alguma coisa que eu gosto aqui, que eu apresente aqui no canal. E muito obrigada por todo o carinho. E comentem, por favor, deixem comentários, falem pra mim o que vocês acham, o que vocês sentem, como os livros modificaram a vida de vocês. Conversem comigo, não vamos nos deixar sozinhos nessa quarentena. E obrigada. E até o próximo vídeo.